Modelo de instruções gerais de conduta moral, espiritual e física dos médiuns ou iniciandos da corrente astral de Umbanda. Manter, dentro e fora da tenda, isto é, na sua vida espiritual ou religiosa particular, conduta irrepreensível, de modo a não suscitar críticas, pois qualquer deslize neste sentido irá refletir na sua tenda, na Umbanda e mesmo no Espiritismo, de modo geral. Procurar instruir-se nos assuntos espirituais elevados, lendo o Evangelho do Cristo Jesus e outros livros indicados pela direção espiritual da tenda, bem como assistindo palestras nesse sentido. Conservar sua saúde psíquica, vigiando, constantemente, o aspecto moral. Não alimentar vibrações de ódio, rancores, inveja, ciúmes ou qualquer sentimento ou pensamento reconhecidamente negativo. Não falar mal nem julgar alguém, pois não se pode chegar às causas pelo aspecto grosseiro dos efeitos. Não julgar que seu protetor é o mais forte, o mais sabido, muito mais tudo que o do seu irmão, médium também. Não viva querendo impor seus dons mediúnicos, contando, com insistência, os feitos de seu guia ou protetor. Lembre-se de que tudo isso pode ser problemático e transitório e não esqueça de que você pode ser testado por outrem e toda essa conversa vaidosa ruia fragorosamente. Dê paz a seu protetor no astral, deixando de falar tanto no seu nome, isto é, vibrando constantemente nele. Assim, você está se fanatizando e aborrecendo a entidade. Fique certo de que, se ele, o seu protetor, tiver ordens e direitos de trabalho sobre você, poderá até discipliná-lo, caçando-lhe as ligações mediúnicas e mesmo infringindo-lhe castigos materiais, orgânicos, financeiros, etc., se você for desses que, além de tudo isso, ainda comete erros em nome de sua entidade protetora. Quando for para sua sessão, não vá aborrecido e quando lá chegar, não procure conversas fúteis. Recolha-se a seus pensamentos de paz, fé e caridade pura para com o próximo. Lembre-se sempre de que, sendo você um médium considerado pronto ou desenvolvido, é de sua conveniência tomar banhos de descarga ou propiciatório determinados por seu guia ou protetor. Se for médium em desenvolvimento, procure saber quais os banhos e defumadores mais indicados, o que será dado pela direção da tenda. Não use guias ou colares de qualquer natureza sem ordem comprovada de sua entidade protetora responsável direta e testadas na tenda, ou então, somente por indicação do médium-chefe, se for pessoa reconhecidamente capacitada. Não se preocupe em saber o nome de seu guia ou protetor antes que ele julgue necessário e por seu próprio intermédio. É de toda conveniência também, para você, não tentar reproduzir, de maneira alguma, qualquer ponto riscado que o tenha impressionado, dessa ou daquela forma. Não mantenha convivência com pessoas más, viciosas, maldizentes, etc. Isto é importante para o equilíbrio de sua aura e dos seus próprios pensamentos. Tolerar a ignorância não é compartilhar dela. Acostume-se a fazer todo o bem que puder, sem visar a recompensas. Tenha ânimo forte através de qualquer prova ou sofrimento. Aprenda a confiar e a esperar. Aprenda a fazer recolhimento diário, pelo menos de meia hora, a fim de meditar sobre suas ações e outras coisas importantes de sua vida. Não confie a qualquer um os seus problemas ou segredos. Escolha a pessoa indicada para isso. Não tema ninguém, pois o medo é a prova de que está em débito com sua consciência. Lembre-se sempre de que todos nós erramos, pois o erro é da condição humana e, portanto, ligado à dor, a sofrimentos vários e, consequentemente, às lições, com suas experiências. Sem dor, sofrimento, lições e experiências não há karma, não há humanização nem polimento íntimo. O importante é que não se erre mais, ou não cometer os mesmos erros. Passe uma esponja no passado, erga a cabeça e procure a senda da reabilitação, caso se julgue culpado de alguma coisa, e para isso, mate a sua vaidade, não se importe, em absoluto, com o que os outros disserem de você. Faça tudo para ser tolerante e compreensivo, pois assim, só boas coisas poderão ser ditas de você.
Zele por sua saúde física, com uma alimentação racional e equilibrada. Não abuse de carnes, fumo e outros excitantes, principalmente o álcool. Nos dias de sessão, regule a sua alimentação e faça tudo para se encaminhar aos trabalhos espirituais, limpo de corpo e espírito. Não se esqueça, em hipótese alguma, de que não deve ter relações ou contatos carnais na véspera e no dia da sessão. Tenha sempre em mente que, para qualquer pessoa, especialmente o médium, os bons espíritos somente assistem com precisão, se verificarem uma boa dose de humildade ou de simplicidade no coração. A vaidade, o orgulho e o egoísmo cavam o túmulo do médium. Aprenda lentamente a orar confiando em Jesus, o regente do planeta Terra. Cumpra as ordens ou conselhos de seu guia ou protetor. Ele é seu grande e talvez único amigo de fato e quer somente a sua felicidade. E finalmente, se você é um irmão que está na condição de médium-chefe, com toda a responsabilidade espiritual do terreiro em suas mãos, convém que se guarde rigorosamente contra a vampirização daqueles que só procuram o seu terreiro e a sua entidade protetora para fins de ordem material, pessoal, com casos e mais casos, sempre pessoais. Convém que se guarde, para seu próprio equilíbrio e segurança, contra esses aspectos que envolvem sempre ângulos escusos relacionados com o baixo astral. Isso não é próprio das coisas que se entendem como caridade. Isso é vampirização, sugação de gente viciada, interesseira que pensa ser a Umbanda uma agência comercial, e o seu terreiro, o balcão onde pretendem servir-se através de seu guia ou protetor. Enfim, não permita que o baixo astral alimente as correntes mentais e espirituais de sua tenda, pois se isso acontecer, você dificilmente se livrará dele, será um seu escravo. Modelo de disciplina interna para os médiuns de uma tenda da corrente astral de Umbanda. Todos os médiuns desta tenda ficam obrigados a comparecer às sessões 20 minutos antes do horário estabelecido para os trabalhos, geralmente 20 ou 20:30 horas. É obrigação dos médiuns, ao chegarem à tenda, dirigir-se logo ao vestiário para não tomar contato com outras coisas ou influências reinantes no momento. E qualquer assunto de ordem pessoal ou administrativa do médium ficará para depois da sessão. Os médiuns não poderão fazer uso dos vestiários para discussões ou comentários diversos, tampouco transformá-los em salão de fumar, etc. Os médiuns, ao entrarem no vestiário, se obrigam a manter o silêncio necessário, bem como, ao se encaminharem para o recinto do congá, devem fazê-lo ainda dentro da mais respeitável atitude, tudo de acordo com o ritual estabelecido pela direção espiritual da tenda, obediência rigorosa, vibração cruzada, a fim de tomarem os respectivos lugares. À saída, também devem obedecer às mesmas condições de disciplina. Os médiuns, em dia de sessão, devem abster-se do uso de qualquer bebida alcoólica, pois se comparecerem sob qualquer efeito negativo resultante disso, estão sujeitos a serem excluídos da corrente e até da tenda. Os médiuns ficam sob a estrita obrigação de comparecerem às sessões sempre higienizados, quer de corpo, quer de roupas, a fim de se porem em harmonia com as entidades que encontram dificuldades em incorporar ou mesmo vibrar corretamente em aparelhos dentro dessas condições, isto é, sem a devida higiene. Fica terminantemente proibido aos médiuns femininos, em dias de sessão ou de trabalhos de caridade, desenvolvimento, etc., comparecerem com pinturas no rosto, dedos, etc. Se, eventualmente, assim acontecer, devem retirar toda a pintura antes da sessão. Os médiuns femininos não devem comparecer ou participar dos trabalhos espirituais mediúnicos no período de sua fase mensal. Fica terminantemente proibido aos médiuns fazerem comentários de menosprezo ou de enaltecimento dos protetores, seja seus ou de outrem, pelo menos dentro da tenda, a fim de que sejam evitados vaidades e rancores. O médium que ficar descontente com outro, com a direção da casa, ou com o médium-chefe, poderá dirigir queixa ou pedido de esclarecimentos ao presidente, ou ao diretor espiritual da tenda, de acordo com o caso, para as devidas providências.
Todo médium que faltar a 3 sessões consecutivas sem justificação será afastado da corrente mediúnica. Na reincidência, esse afastamento poderá ir até a exclusão. O médium que se tornar motivo de escândalo, provocar intrigas e promover atritos e desuniões entre os irmãos, será sumariamente desligado da corrente mediúnica e do quadro social da tenda. O uniforme da tenda é exclusivamente o branco. Se, eventualmente, forem criados outros, todos devem seguir o modelo adotado. Haverá um livro de presença no local adequado, onde o médium obrigatoriamente deixará sua assinatura, para os devidos fins de controle. O médium deve se inteirar sobre os banhos e defumadouros apropriados à sua natureza espiritual mediúnica, para poder usá-los com regularidade, principalmente nos dias de sessão.